Vamos lá. O que Rainbow High e Forza Horizon 5 têm em comum? Pra quem não sabe, meu nome é Pedro e eu gosto de falar do que eu gosto. Na real, eu quero falar sobre coisas que não esperavam de mim e como eu rompi com as expectativas dos outros e com as minhas sobre mim. Pra entender como essa história começou, vamos voltar um pouquinho no tempo. E provavelmente tem barulho de ventilador nessa gravação, porque tá calor. Eu sempre gostei muito de carros. Sou filho de um mecânico que é escorredor de racha, então tive contato com a cultura automotiva desde cedo. Outra coisa que eu gosto é de construir coisas com blocos de montar. Então, certa vez eu comecei a juntar a fome com a vontade de comer e comecei, a montar carros de Lego. De tempos em tempos eu construía um e recentemente eu tentei montar um parecido com os carros de Fórmula 1 de 2022, porque eu também gosto de Fórmula 1. Mas meu gosto por carros e velocidade não para por aí. Em 2017 a EA lançou o Need for Speed Payback. E cara, eu fiquei com esse jogo na cabeça durante anos. Até que no final de 2020 eu tive a oportunidade de comprar um PS4 e pegar o Payback numa promoção. Foi o primeiro jogo que eu finalizei num videogame e o PS4 foi meu primeiro console depois do Super Nintendo. A partir daí eu finalizei outros jogos, aproveitei outras promoções e no meu aniversário de 20 anos me dei de presente o Need for Speed Heat. Nessa aventura de correr e construir, duas coisas aconteceram. Eu comecei a me sentir incomodado com a ideia de jogar como sendo criminoso. Porque sim, os protagonistas de Need for Speed ultimamente têm sido corredores de rua e ao mesmo tempo vigilantes ou vingadores, que lutam segundo as próprias regras por uma certa causa. Tipo Thanos. Mas que outro jogo de corrida seria tão legal quanto? Sem que o protagonista fosse um crime, fosse alguém de índole duvidosa e sem que o sistema fosse de simulação, tipo Gran Turismo. Lembrei que a resposta já tinha aparecido pra mim uns anos antes. Forza Horizon 3. Na época eu via vídeos de gameplay desse jogo no YouTube. Cara, era de arrepiar. Mas tinha um problema. Essa franquia é da Microsoft não tá disponível no PS4. Só no Xbox e pra PC. Então o que eu fiz? Depois de terminar meus últimos jogos de PlayStation, o Horizon Forbidden West e o Spider-Man Miles Morales, eu vendi meu console e, junto com parte do meu salário, comprei um Xbox Series S. De segunda mão, mas comprei. Junto com o Forza Horizon 5 algumas semanas atrás. Contando assim parece rápido, mas muita coisa rolou em 6 anos. Nesse meio tempo, eu comecei a projetar a ideia de construir um carro em escala maior. Mas aí vieram dois empecilhos. Não dava para construir de Lego, porque isso inviabilizaria todo o projeto, e todos os carros tinham algo para representar o piloto. Como resolver isso? Bom, eu comecei pelo piloto. Tendo o tamanho e a forma do piloto, dá para construir o carro em volta dele, como acontece na Fórmula 1, olha. Então eu precisava de um modelo articulado maior do que uma minifigura. E para mim a resposta veio de Anthem. Olhando as armaduras do jogo, eu quis construir uma Barbie e usar como decoração. Mas a ideia nunca decolou. Que nem Anthem. Infelizmente. Também é estranho pra você um cara que gosta de Barbie e que não é homo. A maior parte da minha família, enquanto eu crescia, era de mulheres, incluindo as crianças que cresceram comigo. Então, coisas de menina não são novidade pra mim. E foi tentando formular um carro em escala que eu comecei a olhar para esse nicho que a Mattel criou. O Barbieverso é muito grande e a comunidade, que não é composta só por crianças, é muito diversificada e criativa. Mas eu reparei nas minhas buscas por lá que um certo grupo não aparecia, se é que ele está lá, os caras héteros. Eu não vi ninguém como eu por lá, seja no Brasil, seja na gringa. E eu não tô falando especificamente de opção amorosa de ninguém. A Bíblia cristã deixa claro que todos têm direito, todos têm livre-arbítrio nessa vida. E esse não é o assunto aqui. Então, sim, é estranho admitir, mas eu gosto de Barbie. Essa foi minha conclusão depois de descobrir que elas também são ótimas para fotografar, coisa que eu também amo. Durante minhas expedições pelas lojas online, procurando preços mais baixos, um termo começou a surgir: Rainbow High. E ele ficava repetindo e aparecendo várias vezes. Curioso toda a vida que eu sou, cedi e cliquei numa imagem de uma boneca dessa marca. E na caixa tinha um adesivo dizendo: assista no YouTube, em inglês. Eu fui atrás e o meu queixo caiu. Com Forza, a Microsoft tinha uma mina de dinheiro nas mãos. Eu digo mina porque eles estão explorando algo que já existe. Um nicho que não foi criado por eles. Dirigir uns carros legais sem medo de ser feliz. Mas com Rainbow High... Meu Deus. Mas com Rainbow High, a MGA, que é a empresa dona da marca, tem um gerador de dinheiro, tal como a Hasbro e a Mattel tem com Transformers e Barbie. Criar personagens próprios, dentro de um universo próprio, dar, entre aspas, vida a eles e vender esses personagens no mundo real. E falando sério, Rainbow High é uma das coisas mais simples que eu já vi. Pouco cenário, na maior parte do tempo é a parte interna da escola. Pouco tempo de exibição,
tipo, cada episódio tem na casa de 10 minutos, e personagens que compartilham a mesma base. As bonecas têm 2 ou 3 padrões de rosto. O que muda é a cor de cabelo e olhos, penteado e roupas. É tipo o Volkswagen, que tem 4 ou 5 carros que são feitos usando a mesma plataforma. A MGA conseguiu até vender personagens que apareceram em um único episódio. Um episódio, que é o grupo da Pacific Coast High. E o melhor de tudo em termos de entretenimento é dublado. Tem muita voz que se repete? Tem, mas isso acontece em todo lugar. Assim eu comecei a acompanhar a sériezinha e curtir as personagens. Logo, depois de 3 Barbies na coleção, eu resolvi arriscar. Escolhi uma que eu não considerava tão chamativa pra colocar aqui no meu cenário, no meu quarto, sei lá, chama como quiser. Que já estivesse no Brasil e que tivesse a opção de retirada em agência no Mercado Livre. O salgado foi o preço. R$399 com frete grátis, graças a Deus. E eu não esperava receber um produto tão bom quanto o que chegou pra mim. Faz sentido o preço, fora que é um produto importado e, pelo que eu entendi, sem muita representação por aqui, a não ser pelos varejistas online. Hoje eu tenho mais uma de Rainbow High e uma Barbie na lista pra comprar. Depois dessas eu dou um tempo, até porque não dá pra ficar furando meu salário desse jeito. Tem outras coisas que eu quero e tenho que resolver na minha vida. E fora que eu quero fazer faculdade. A questão toda é que o que eu vivi me mostrou uma coisa. Que certas coisas são atribuídas a certos grupos, mesmo que sem a gente perceber. Traduzindo, garotas gostam de bonecas e garotos de carros. Se uma garota gosta de carros, e com gostar, eu digo entender pra valer sobre esse nicho, ela é tida por estranha. E usa essa palavra pra dizer o mínimo, porque dizem coisas bem piores. A mesma coisa acontece com um garoto que gosta de bonecas. Eu tenho e sigo valores e princípios, mas eles nunca proibiram um cara de gostar de Barbie nem uma garota de gostar de carros. De novo, eu não tô falando aqui sobre a minha opinião sobre a opção amorosa dos outros e esse não é o assunto. Esse vídeo é o meu momento Optimus Prime. Eu chamo aqueles que precisam de refúgio para a Terra, ou nesse caso, digo a vocês que tem certas coisas que não é errado a gente gostar. É só que a maioria de nós não foi preparado para isso. Eu sou o Pedro, sou hétero, sou cristão, gosto de bonecas e carros, decoração e videogames. E deixo essa mensagem para todos aqueles que a receberem. Não tenha medo de escolher por medo de errar. É isso aí.